Vamos lá, galera. Ainda existem pessoas que chegam para mim e perguntam: Bruno, como é feita uma perícia grafotécnica? Me explica melhor. Se você é uma dessas pessoas, segue comigo que eu vou explicar agora como funciona uma perícia grafotécnica. Mas antes disso, nos segue aqui para dar continuidade aí ao nosso projeto. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, como é que funciona uma perícia grafotécnica? O que é uma perícia grafotécnica? Pessoal, perícia grafotécnica nada mais é do que grafotecnia. Vamos falar primeiro o que é isso. O que é grafotecnia? Grafotecnia, galera, é a técnica em você conseguir... Eu estou falando aqui da forma que vocês possam entender, sem florear e sem palavras técnicas, mas é a técnica utilizada para extrair as características gráficas de determinado lançamento. Lançamento é o quê? É a assinatura, um texto, enfim. Determinado lançamento. Isso é a arte da grafotecnia. É você conseguir extrair essas características. Você entender, saber, estudar, não é? Para poder, com firmeza e com segurança, identificar todas as características gráficas daquela assinatura e extraí-las. Deixar ali no cantinho. Aí daí, o que é a perícia grafotécnica? A perícia grafotécnica é quando você vai utilizar essa sua sabedoria de extrair as características do grafismo, do lançamento, da grafia, para poder identificar assinaturas falsas, identificar assinaturas verdadeiras, negar autorias, ou então atestar autorias de textos. E isso é a perícia grafotécnica. É isso que vai acontecer. Tem algum contrato que você não lembra que assinou? É isso que a gente vai identificar se aquela assinatura é falsa ou não. Mas continua, fala melhor. Falo mais, sim. Falo mais aqui no tempo que me permitir, eu falo. Tá? E sempre eu costumo dizer que eu falo aqui consoante as minhas experiências. Tá? Alguns colegas podem ter outras experiências, mas eu falo aqui de acordo com a minha. Tá bem? Então, quando você chega, por exemplo, eu tenho um contrato que eu não reconheço a autoria daquela minha assinatura. Eu não reconheço, estão me cobrando. O que é que eu faço? Eu digo, pronto, vamos lá. O contrato é de que ano? Exemplo, 2018. Então, vamos fazer o seguinte, pegue assinaturas suas, constantes em outros contratos, documentos, certo? Assinaturas assim, se for rúbrica, eu quero rúbrica. Se for por extenso, eu quero por extenso. Você pega assinaturas da mesma forma que está no documento ali, entre aspas, supostamente falsificado, e você me entrega datada daquele ano, ou próximo àquele ano. Tá? Não existe uma normativa que indique a contemporaneidade certa, mas dizem que entre 2 e 3 anos, para mais ou para menos da autoria. Ou seja, se o documento é de 2018, bota 3 anos para mais 2021, 3 anos para menos 2015. Então, o que você achar de assinatura sua de 2015 a 2021, me forneça, que a gente vai fazer as análises. Fornecidos os documentos, não importa, físico ou virtual, porque de toda forma, geralmente, na grande maioria dos casos, é colocado no computador, né, digitalizado para o computador, em alta resolução, para que seja feito da melhor forma a perícia, e daí vai ser o quê? Vai ser extraído aquelas características da assinatura X, que é a assinatura sob exame, e depois vai ser extraído as assinaturas contidas nas peças padrão. Após isso acontecer, após essa extração dessas características, vai para a segunda etapa da perícia, que é o quê? É a utilização do método comparativo. É comparativo, que é o quê? Você vai comparar as características da assinatura X, a examinada, com a assinatura Y, que é a assinatura padrão paradigma de comparação, a original, a dita como original. Se você vê que as características são divergentes entre as assinaturas, ela é uma assinatura falsa. Se as características forem convergentes, ela é uma assinatura verdadeira. Lembrando que a gente está falando de comparativo. Se for uma grande maioria de aspectos divergentes, é divergente. Se for uma grande maioria de aspectos de características convergentes, ela é convergente, ela é verdadeira.
Verdadeira. Lembrando que não existe, mesmo que vinda do mesmo punho, duas assinaturas idênticas. Não existe. Não existe, como diz os estudiosos, né? Se houver duas assinaturas idênticas, uma é falsa, tá? Não existe duas assinaturas idênticas. Não existe, tá bom? Principalmente em assinatura manuscrita. Eu tô falando aqui de assinatura manuscrita. Hoje em dia tem as assinaturas virtuais, mas aí a gente fala sobre ela em outro vídeo. Falando aqui manuscrita, não existe. E outra coisa, mesmo a assinatura vindo da mesma pessoa, é normal, como não existe assinaturas idênticas, que existam algumas diferenças, algumas divergências. Mas, dentre as mais de 20 características, sem contar as subcaracterísticas, é impossível um fraudador ele copiar 100% da assinatura de outra pessoa. Porque muitos dos aspectos que passam para o papel são intrínsecos ao próprio funcionamento cerebral daquele que está escrevendo. Então ele possui características em sua assinatura que sequer ele conhece. Então, como ele não conhece, ele não pode imitar, ele não pode copiar. Então acaba deixando rastros de sua falsificação. E é assim que nós identificamos as fraudes. Essa forma que é feita uma perícia grafotécnica. Tá? Dessas etapas que eu falei, alguns fazem um pouco diferente, misturam, enfim, essa é a minha experiência, é assim que eu faço, tá? E é assim que ao final geralmente ocorre no método comparativo, que é o método utilizado. Estamos entendidos? Se você tem dúvida ainda de como é feita uma perícia grafotécnica, deixa nos comentários, por favor, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo aqui para explicar melhor para vocês. Se ainda não nos curtiu, nos segue para receber mais vídeos como esse aqui, relacionado à perícia e perícia grafotécnica, que é o meu caso. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.